onde neste domingo iremos estudar a lição de número 7, a graça divina. Excepcionalmente, nesse terceiro trimestre, estamos estudando a revista da Escola Dominical da PSC, do pastor Samuel e Silas Câmara, estudando sobre a carta aos Romanos. E na lição número 7 vamos estudar a lição A Graça Divina. O texto áureo nos diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 1. A verdade prática: a única forma de agradar a Deus é viver pelo Espírito de Deus. A nossa leitura bíblica encontra-se em Romanos capítulo 8, versículo de 1 a 5, que nos diz o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto que fora impossível a lei, no que estava enferma, pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Versículo 4. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Glorificado e exaltado seja o nome de Jesus. A graça divina, iremos nesta manhã estudar no primeiro tópico, a operação do Espírito, e nesse primeiro tópico temos três subtópicos. O primeiro, o fracasso da lei, Romanos 8, de 1 a 4. O segundo, a vitória da graça, Romanos 8, de 5 a 13. E o terceiro, o alvo da graça, Romanos 8, 14 a 17. No segundo tópico, estudaremos a glória futura, que também traz três subtópicos. O primeiro, glória a ser revelada, Romanos 8, 18 e 19. Segundo subtópico, a natureza gêmea, Romanos 8, versículo 20 a 23. Terceiro tópico, salvos em esperança, Romanos 8, 24 a 27. Estudaremos ainda no terceiro tópico, o amor de Deus, também trazendo três subtópicos. Primeiro, a vontade de Deus, Romanos 5, 28 a 30. Segundo subtópico, mais que vencedores, Romanos 8, versículo 31 a 35. Terceiro subtópico, nada nos separará, Romanos 8, versículo 36 ao 39. Agora vamos para a aplicação pessoal da nossa aula. Porque o esboço da escola bíblica não é nada mais, nada menos do que isso. A aplicação pessoal em nossa vida, tá bom? A introdução nos diz o seguinte: se em Romanos, no capítulo 7, Paulo analisou o papel da lei, nesse capítulo a sua preocupação é com a obra do Espírito. Nos primeiros versículos do capítulo 8, há 19 referências ao Espírito, a terceira pessoa da Trindade. O cristão nascido de novo está livre da maldição da lei e tem agora a operação do Espírito Santo dentro de si, efetivando o cumprimento da lei de Deus por causa de Cristo. Bom, para que nós possamos entender melhor a nossa aula neste domingo, nós temos que nos focar no tema da nossa lição, que ela nos fala acerca da graça divina. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 2, ele é categórico em dizer: pela graça sois salvos,
mediante a fé. Isto não vem de vós, não das obras, para que ninguém se glorie. Bom, temos que entender primeiro o que é graça, tá certo? O que é. Porque aqui na introdução da nossa lição, o comentarista está dizendo que no capítulo 7, o apóstolo Paulo analisou o papel da lei. E que nesse capítulo a sua preocupação é com a obra do Espírito. Então, o que é obra da lei e o que é obra do Espírito? Tá certo? A obra da lei, ela nos traz, né, a obra da lei, ela nos traz para a realidade do pecado. Ela oficializa o pecado como transgressão. Porque o que é ser um marginal? Marginal são aqueles que vivem à margem da lei. Antes da lei, não havia transgressão. Na prática, a transgressão, desde que o nosso primeiro pai, né, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, pecaram, ela existe. Mas oficialmente não. Por quê? Aonde não há lei, não há transgressão. Para que haja transgressão, tem que haver lei. Então, o que é graça? É o perdão, né, dos nossos pecados. É restituirmos aquilo que o pecado tirou de nós. Restituir aquilo que o pecado levou. Bom, para ficar mais claro o que é graça, nós temos que entender o que é misericórdia. A misericórdia, ela é o perdão. E a graça é a restituição. Tenho que exemplificar para que todos possam entender, tá bom? Então, o que é misericórdia? A misericórdia é o seguinte: eu tenho um carro, certo? Eu tenho um carro, eu tenho posses, eu sou um homem rico, né? Tomara que um dia seja, se for da vontade de Deus. Eu estou aqui criando uma situação. Aí, esse meu carro é um carro top, é um carro importado, é um carro valiosíssimo, tá bom? Então, o meu próximo também tem um carro. Mas esse carro que ele tem, não é porque ele é rico. Ele tem um carro porque este carro é o seu instrumento de trabalho. Ele é um motorista de aplicativo, ou ele vende alguma coisa. Só que só o IPVA do meu carro é mais caro do que o carro dele. Uma Ferrari, né? Quanto é que é o IPVA de uma Ferrari? Né? Porque o IPVA é relativo à porcentagem do valor do carro. Então, aí esse meu próximo vem e bate no meu carro. Tá, bateu, chama a polícia, chama o guarda, o policial de trânsito, na polícia rodoviária de trânsito. Aí eles vêm, faz a atuação e agora determina que o culpado foi o meu próximo. Eu não tive culpa nenhuma nesse acidente. E o juiz determina que ele tem que pagar o conserto do meu carro. Só que o conserto do meu carro vai ficar mais caro do que o carro dele quando estava bom, antes de bater. E depois que bateu, então, como é que vai fazer? Então, eu vou usar de misericórdia.
O que é usar de misericórdia? É perdoar dívida. Então eu chego para o meu próximo e digo, olha, você não tem condições de consertar o meu carro. Então eu vou te desobrigar, eu vou consertar o meu carro. Então eu usei de quê? De misericórdia. Né? A lei está dizendo que ele tem que pagar. Mas por ele não ter o que pagar, eu estou dizendo a ele que ele não vai pagar. Mas só que eu fico compadecido com a situação do meu próximo, daquele que bateu o carro dele no meu. Por quê? Porque o carro dele, agora, está quebrado. Ele se livrou da dívida que tinha para comigo. Mas não vai ter como se manter. Porque aquele carro era sua ferramenta de trabalho. E ele não tem como consertar o seu carro. Aí eu volto para ele e venho, olha, você não tem condição de consertar o meu carro, eu já te perdoei. Então eu usei de misericórdia para com ele. Agora, eu vou pagar o conserto do teu carro. Então eu estou usando de que para com ele? Graça. Por eu perdoar a dívida dele, estou usando de misericórdia. E por ele não ter o merecimento, porque ele não tem o merecimento que eu conserte o carro dele, porque foi ele que bateu no meu e ele foi culpado. Ele não tem merecimento nenhum. Ele só tinha dever. Então, além de eu perdoar a dívida dele, eu ainda vou e conserto o carro dele. Então, a nossa lição, nesse domingo, está falando de quê? De graça. Né? A graça divina. Tá certo? Então, no primeiro tópico, operações do Espírito. Quem age na graça divina? O Espírito de Deus. Né? Quem foi que nos deu a graça? O Senhor Jesus. Primeiro ele diz, Pai, perdoa. Então, ele perdoou as nossas dívidas. Ele usou de quê para conosco? Misericórdia. Mas depois, ele disse, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazes, por mim está tudo consumado. Então, agora, ele morreu para pagar a nossa dívida. Porque o apóstolo Pedro, em sua Epístola Universal, ele diz que não foi com ouro, nem com prata, e nem com pedras preciosas que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas com o precioso sangue de Cristo.